Seja muito bem-vindo de volta ao canal e hoje nós vamos fazer suspiros recheados. Antes de mais nada, eu peço que você se inscreva aqui no canal, caso ainda não seja inscrito, e também deixe seu like, isso é muito importante para que eu possa continuar trazendo mais conteúdo para você. Então vamos lá começar a nossa receita, tá? A gente vai precisar de uma panela, onde nós vamos colocar 4 claras mais 1 xícara de açúcar. Esse açúcar que eu estou utilizando aqui é o triturado, mas você também pode fazer com açúcar comum. Porém, você vai precisar bater um pouquinho no liquidificador para que o grão dele fique menorzinho, tá? Vai ficar mais fácil de dissolver. Caso você não queira fazer com esse açúcar triturado ou comum, você pode fazer também com o açúcar refinado. Porém, o custo da receita vai ficar um pouquinho maior. Lembrando que todos os ingredientes também estão aqui na descrição do vídeo, tá, gente? Vocês podem no final do vídeo ir lá conferir tudo que foi utilizado. Então, nós vamos misturar as 4 claras com a minha xícara de açúcar ou 200 gramas de açúcar e vamos ligar o fogo, tá? Vamos deixar em fogo baixo e vamos mexer sempre. Não pode deixar esse fogo ali parado para que a nossa clara não cozinhe, tá, gente? A gente vai mexendo sem parar até o açúcar dissolver completamente. Como você vai saber que está dissolvido? Você vai pegar um pouquinho com os dedos e vai pressionar. Se você ainda sentir meio arenosozinho, sentir os grãos do açúcar, ainda não tá bom. Só vai estar no ponto quando o açúcar dissolver completamente. É importante utilizar ovos fresquinhos, tá, gente? Não vai utilizar um ovo que já está na geladeira há uma eternidade, não. Procure utilizar um ovo mais recente, que aí a receita vai dar certo. Agora que o açúcar já está totalmente dissolvido, a gente vai desligar o fogo e vai levar essa mistura para a batedeira, tá? Eu estou utilizando a batedeira planetária porque é a que eu tenho aqui em casa. Caso você queira fazer na batedeira comum, não tem problema nenhum, você vai conseguir atingir esse ponto da mesma forma. A única diferença é que na batedeira comum vai demorar um pouco mais. Nós vamos deixar bater até ganhar volume, tá? E vocês vão perceber que ela vai ficando mais firme, esse merengue aí vai ficando mais encorpado. Assim que você perceber que ele já está aumentando o volume, está firmando, vai ser a hora de adicionar ou o nosso sumo de limão ou a essência da sua preferência, tá, gente? A quantidade utilizada na receita é 1 colher de sopa. Isso vale tanto para o sumo quanto para a essência que você vai trabalhar. O único cuidado que você deve ter é que os utensílios que são utilizados estejam todos muito bem limpos. Nada pode ter gordura. Se tiver algum resquício de gordura, o seu merengue vai acabar desandando. Quando o merengue já estiver firme, da forma que vocês estão vendo, vocês vão desligar a batedeira e irão acrescentar meia xícara de açúcar impalpável ou 60 gramas de açúcar impalpável e vão colocar para bater novamente. Dessa vez é só para terminar de misturar, tá, gente? É em torno de 1 minuto. Agora, com o nosso merengue pronto, nós vamos tingir, tá, gente? Eu estou utilizando corantes em gel. Você pode utilizar as cores da sua preferência. Atenção apenas ao tipo de corante, tá? São corantes hidrossolúveis, ou seja, solúveis em água. Não pode ser corante de base oleosa nenhum, tá? Se for um corante de base oleosa, ele vai prejudicar a qualidade aqui do nosso merengue e ele vai acabar desandando. Então, gente, vamos lá, né? Eu peguei uma pequena porção aí do nosso merengue e vou tingir com um pouquinho de corante vermelho, porque eu quero que fique um tom rosado. É só misturar da forma que vocês estão vendo aqui no vídeo e deixar no tom desejado, tá? Se você quiser um pouco mais escuro, adicione um pouco mais de corante. Se quiser mais claro, diminui a quantidade de corante. Também vou usar o bico 1M, mas você pode fazer com outros modelos de bico sem problema nenhum. O meu saquinho já tem o furo no espaço suficiente para o tamanho de bico que eu vou utilizar. Caso você use um saco que ainda não tenha essa abertura, você vai precisar cortar mais ou menos na proporção do tamanho de bico que você vai trabalhar. Como eu quero que a minha roseta tenha 2 cores, eu vou colocar um pouco do merengue branco e no outro lado do saquinho eu vou colocar o merengue rosado, tá? Não ficou visível aí no vídeo porque eu acabei cortando sem querer. Como a intenção é fazer uma roseta recheada, a gente vai começar fazendo uma roseta num tamanho mais baixinho, né? Ela vai ter uma altura aí mais baixinha para servir de base para colocar nosso recheio. Que nesse caso eu vou colocar pedacinhos de chocolate. Pode ser o chocolate da sua preferência, tá, gente? Eu comprei uma barrinha dessas de 100 gramas e coloquei um pedacinho em cada um.
E por cima dela, a gente vai fazer uma outra roseta, só que dessa vez mais cheinha, para que ela possa cobrir totalmente esse nosso chocolate que foi colocado aí no centro. Caso ainda fique algum espaço sem fechar completamente, você vem com um palitinho e vai unir as duas partes do jeito que eu estou fazendo aí, para que o nosso suspiro fique totalmente fechadinho quando for para o forno secar. Agora eu vou fazer mais 4 rosetas, porém vou mudar o recheio, tá? Vou fazer agora com recheio de doce de leite. Da mesma forma, eu faço uma roseta mais rasinha, para servir de base para o recheio. E em seguida, nós iremos colocar o recheio e depois dele viremos com uma roseta num tamanho maior. O recheio pode ser o sabor da sua preferência, tá? Eu só não aconselho você utilizar recheios que tenham pedaços de fruta dentro, já que vai para o forno e a fruta vai acabar soltando algum líquido, vai prejudicar a qualidade aí do suspiro. Também não dá certo utilizar recheios à base de chantilly. Assim que terminar de fazer as rosetas da mesma maneira, você vai verificar as laterais e ver se tem algum espaço. Caso tenha, vem novamente com o palitinho e vai unir essas partes. Agora eu vou fazer um detalhe com uma folhinha, tá? Em cada uma dessas rosetas. Eu peguei um saquinho, tipo saquinho de pirulito, e fiz um corte na ponta dele, para ficar tipo uma bandeirinha. Em seguida, coloquei o meu merengue já tingido de verde, com corante gel também, e vou fazer as folhinhas do jeito que eu estou mostrando para vocês aí. Não precisa do bico, tá? Só com esse cortezinho já dá um efeito de folha. Agora eu vou fazer outras opções de modelo, tá, gente? Só para mostrar a vocês outras possibilidades, mas você pode fazer no modelo que você desejar, com bico ou sem bico, dependendo do que você já tem em casa. Nesse caso, eu estou fazendo como se fossem bolachinhas, vamos dizer assim, de suspiro, tá? Porque depois de assados, nós vamos rechear também. Agora, com outro bico, eu já vou fazer um outro modelinho, tá, gente? Eu vou deixar também a numeração dos bicos que eu utilizei, caso vocês queiram fazer com o mesmo modelinho. Nesse caso agora, eu fiz a base parecida com a da roseta. Vou preencher com recheio. Eu resolvi colocar o doce de leite com um pedacinho de chocolate também. E em seguida, vou fazer uma espiral, tipo um sorvetinho, para poder fechar esse nosso suspiro. Uma coisa que eu não falei anteriormente, mas eu vou frisar agora para vocês, é que eu utilizei papel manteiga, tá? Eu forrei minha forma inteira com papel manteiga. E o certo é você colocar um pinguinho desse merengue em cada ponta do papel para que ele não saia do lugar, mas na hora eu acabei não colocando. Então fica aí a dica para que vocês façam dessa forma, vai deixar o papel mais seguro. Sobre o tipo de forma, eu estou utilizando uma forma rasa e grande porque eu queria mostrar todos os modelinhos em um único lugar. Mas se você quiser fazer numa forma com altura um pouco maior, também você pode, não tem problema. Agora eu estou fazendo várias pitanguinhas com o mesmo bico para poder preencher aí o restante do espaço da forma. Eu também resolvi testar de outra forma, sem o bico, tá? Só fazendo tipo umas gotinhas assim na lateral da forma. E vou tentar rechear. Esse daí eu confesso que eu nunca tinha feito, então realmente vai ser um teste. Eu vi uma pessoa fazendo dessa forma, recheando ele assim, então eu resolvi testar para ver se fica bom. Depois você vem com um saquinho de recheio e vai tipo enchendo cada partezinha do meio aí do suspiro com o recheio desejado. Depois você vai precisar pegar o mesmo saco que você usou e encostar em cada pontinha dessa para poder cobrir, tá? E fechar esse furinho. Gente, para fazer suspiro é necessária uma temperatura mais baixa do forno, tá? Para garantir isso, a gente só vai ligar o forno na hora de colocar o suspiro para secar e ainda vai ter que deixar a porta entreaberta. Eu coloquei uma toalha de prata dobradinha várias vezes para poder fazer isso. Caso não seja toalha de prata, você pode colocar uma colher de pau, por exemplo. O importante é que deixe esse espaço para que a temperatura fique menor. Nosso suspiro ficará no forno por 2 horas, nesse forno bem baixinho, da maneira que vocês estão vendo. Aqui eu retiro a toalha e deixo ele dentro ainda por mais meia horinha, para terminar de secar, caso ainda tenha algum suspiro que não secou completamente. Apesar de ser um tempo longo de forno, o consumo de gás aí é bem baixo, tá, gente? Em 2 horas de forno, você gasta em média R$ 2,00 a R$ 2,10. E agora, com os nossos suspiros frios, nós vamos retirar do papel. Vocês vão ver que eles saem facinho, do jeito que eu tô mostrando aí.
E também vou rechear essas bolachinhas, tá, gente? Que eu falei para vocês que iria rechear assim que saísse do forno. Aquele modelo de gotinha que eu falei para vocês que ia fazer como teste, eu sinceramente não achei muito bonito, mas eu vou testar de outras maneiras para deixar ele num tamanho que fique apresentável. Gente, essas bolachinhas, tá? Se toda a minha receita fosse apenas de bolachinhas ou das pitanguinhas, em 1h40 já estaria pronto. Mas como eu tinha suspiros recheados também junto, eu acabei deixando as 2 horas, que era o correto, para que todos saíssem sequinhos. Mas para quem for fazer só as bolachinhas ou só as pitangas, já fica ligado que o tempo de forno vai ser 1h40. Aí você vai fazer o mesmo processo. Desliga e deixa lá dentro mais uma meia horinha para poder terminar de secar. Eu estou recheando com doce de leite, mas você pode rechear com brigadeiro, com outra opção que você queira. Com ganache também vai ficar muito gostoso. Esse tipo de suspiro assim fica bem bonito para decorar bolo. Você pode colocar como uma finalização. E também essa outra forma, as pitanguinhas unidas ou a pitanguinha solta, vai depender também do modelo do bolo que você vai decorar. Estão prontos os nossos suspiros, tá, gente? Esse de roseta eu achei o mais lindo de todos, mas também os outros modelinhos ficam muito bonitos para você colocar tanto na ornamentação de alguma mesa, quanto para entregar como lembrancinha ou até usar na decoração de algum bolo, como eu falei anteriormente. Eu vou deixar aqui também um exemplo, tá, de venda para vocês do custo da receita e do valor final, para vocês terem uma noção do quanto dá para ganhar vendendo suspiros. E lembrando que eu não sou especialista em suspiros, tá? Então eu quis trazer uma receita da forma mais básica possível para que vocês pudessem reproduzir em casa. Sobre a validade, os suspiros recheados valem em torno de 3 a 5 dias. Já eles sem recheio, você pode conservar por até 30 dias em um pote que fique totalmente lacrado para que não tenha presença de umidade. Essa orientação de custo e preço que eu deixei foi baseado no que eu utilizei, tá, gente? Então, vocês devem fazer o cálculo de acordo com a região de vocês. Muito obrigada por assistir até aqui. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa receita. Por favor, não saia desse vídeo sem deixar o seu like e, se possível, também compartilhe com seus amigos. Beijos e até o próximo vídeo.